Olá pessoal, professor Anderson Santos, mais uma vez falaremos hoje sobre edema, certo? Bom, primeiro a definição de edema é o acúmulo de líquido no espaço intersticial. Na prática clínica, vamos nos deparar em pacientes com edemas de pequenas dimensões, edemas localizados, como por exemplo em uma extremidade de um membro. Em outras situações, seremos apresentados em pacientes com grandes edemas, envolvendo inclusive cavidades. Bom, para que o edema ocorra, deve haver a quebra de um dos mecanismos que controla a distribuição do volume líquido no espaço intersticial. Essa desregulação, desequilíbrio, pode ser localizado e envolver apenas fatores que influenciam o fluxo do fluido ao longo do leito capilar, ou ainda pode ser secundária, com alterações no mecanismo do volume do compartimento extracelular e do líquido corporal total, que na maioria das vezes ocasiona um edema generalizado. Beleza? Sabemos então que 60% da massa corporal aí, do peso corporal, é composto por líquido, sendo que 40% é intracelular, 15% extracelular e intersticial e apenas 5% intravascular. A anasarca é o termo que caracteriza o acúmulo de líquido, o excesso de acúmulo de líquido ou edema generalizado pelo corpo todo. Geralmente é causado por insuficiência cardíaca ou renal. Dentre as causas do edema, ainda estão algumas condições médicas como insuficiência cardíaca, cirrose, doenças do rim, enfraquecimento ou danos de veias de pernas, linfedema, sistema linfático insuficiente, insuficiência venosa crônica, gota, desnutrição, problemas hepáticos. Da insuficiência cardíaca congestiva, também conhecida como insuficiência ventricular, é uma condição fisiopatológica no qual o coração encontra-se incapacitado de bombear sangue em uma taxa normal para atender às necessidades dos tecidos. Ou seja, o ventrículo, o coração não tem força de contração suficiente para que o sangue consiga transportar nutrientes, açúcar, oxigênio para as extremidades do organismo. Não só isso, mas também para que haja um retorno venoso. Com isso, ocorre um acúmulo de líquido nas extremidades e também no pulmão. Essa aqui é uma imagem de raio-x de tórax mostrando um aumento de área cardíaca, tá? E caracterizando aqui também um acúmulo de líquido no pulmão. O paciente pode apresentar tosse, edema abdominal, edema de membros inferiores, alterações de tireoide, e do edema nefrítico ocorre quando há uma insuficiência renal, muitas vezes aguda, tá? Não necessariamente com um quadro de hematura, tá? Mas ele pode apresentar, além do edema, hematura, aumento de pressão arterial e também nem sempre vai apresentar proteinúria. A proteinúria caracteriza o início aí de uma insuficiência renal ou de lesões aí glomerulares. Bom, a causa fundamental aí do edema é a redução da taxa de filtração glomerular, e essa queda pode ser discreta em alguns pacientes, com creatinina sérica normal. Então, nem sempre o paciente vai ter uma alteração de creatinina e ureia. O que é a creatinina e o que é a ureia? São substâncias que os rins, em seu funcionamento renal, eles irão filtrar do sangue, eliminando aí junto com sódio, excesso de outras substâncias, vão ser excretados na urina, tá?
Então nem sempre esse paciente ele vai ter alterações nesses marcadores aí, como por exemplo creatinina e ureia. Mas ele pode apresentar edema, ele pode apresentar hipertensão pelo acúmulo do sódio, tá? E às vezes aí ele precisa de diálise, né? Que é a filtração do sangue de forma aí extracorporal, nos casos mais graves. A ascite é aquele edema já mais consistente na região abdominal. É uma região entre os órgãos do abdômen e uma membrana chamada peritônio. A causa mais comum é a cirrose hepática, mas ela pode ocorrer também em pessoas com cardiopatia grave, infecções do peritônio, câncer em fase avançada. A cirrose é uma doença crônica do fígado que pode ser provocada, entre outras causas, pelo uso abusivo de álcool, vírus de hepatite B e C, doença hepática gordurosa, não alcoólica. A principal característica da cirrose é a formação de fibrose no fígado que dificulta a circulação do sangue, provoca o aumento da pressão no interior dos vasos e a retenção do sódio e água, fazendo com que o líquido se acumule na cavidade abdominal. O abdômen cirrótico causa um desconforto importante no paciente, sendo necessário, em muitos casos, a punção abdominal para que seja drenado o líquido da cavidade. Então é importante que haja o equilíbrio em todos esses sistemas: cardiovascular, o equilíbrio de filtração glomerular nos rins, funcionamento do fígado, tá? Dentre outros, para que haja o funcionamento normal do organismo e não ocorra o edema, certo? Então, qualquer um desses sistemas que haja desequilíbrio pode gerar um edema. Além disso, temos outras causas, como, por exemplo, problemas inflamatórios, reações anafiláticas, também podem gerar edemas, localizados, por exemplo, trombose. Isso também pode gerar, essas ocasiões podem gerar edemas localizados e que precisam de tratamento com uma certa urgência. Beleza? Então, dúvidas podem enviar no chat ou no fórum, ok? Continuaremos estudando aí algumas alterações hepáticas que podem levar ao edema, complicações nos rins. Estudaremos nas próximas aulas também sepse, ok? Então, nos vemos aí no fórum e até mais.